Olá, saudação a todos, bem-vindo ao Oficina de Prosa, eu sou Rômulo Prestia. Bruno Berlucci. E hoje estamos aqui com um convidado que é professor no município de Piraju. Ele tem doutorado na área de artes e gostaria de estar apresentando o Beto Rodrigues, como é mais conhecido aqui no município. Boa noite, Beto. Boa noite, Bruno, boa noite, Rômulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre educação, né, no município e também pensar sobre a educação no Brasil, né, que eu acho que eu gosto muito de falar sobre educação, sobre o processo de ensino e aprendizagem, que é uma coisa fascinante, né, porque isso aí transforma vidas, né, então eu acredito muito que a educação é transformadora. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para você para começar, Beto. Você é pirajuense, Beto, ou você veio de outra cidade? Eu não sou pirajuense, mas eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, mas sou pirajuense de coração, né? Estou aqui há 25 anos. Toda a minha carreira docente foi construída, né? Toda a minha trajetória aqui em Piraju, né? E tudo que eu conquistei, eu devo muito à cidade e às pessoas que me ajudam o tempo inteiro aqui, né, em Piraju. Beto, mesmo você não sendo de Piraju, sabe que você é um orgulho para o município, você representa sempre o município. Como que você recebeu bastante prêmios ultimamente? Como que foi? Como que você está participando de algum prêmio, competição de algum prêmio? Como que está? Então, o Bruno, na realidade é uma história bem interessante, a minha história na educação, né? Porque eu sou ator, né? Sou ator profissional. Na realidade, eu em São Paulo eu trabalhava com isso antes de vir para Piraju. Vim com o pessoal de teatro para cá e aqui eu fiquei. Comecei a dar aula de teatro aqui para crianças também, adolescentes. E depois, a Angélica Medalha, um dia virou para mim, que é professora de artes, falou assim: Beto, por que você não vai fazer curso de artes? Você vai ser um bom professor. Aí eu falei: não dá certo, né? Lecionar, não tenho essa vocação e tudo. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E daí eu prestei o vestibular, fiz o curso de arte, né, na FRE, em Avaré, e depois, logo em seguida, eu já comecei a trabalhar, né? Eu prestei concurso na prefeitura, passei, depois prestei no estado, também passei como efetivo. E inicialmente eu não queria dar aula, né? Eu achava que eu não tinha vocação para isso. E aí eu iniciei meu trabalho nas escolas da zona rural, né, aqui de Piraju, que era a escola lá, a escola do Cágado e a escola do bairro dos Félix. E nessas duas escolas eu desenvolvi o primeiro projeto que eu tive ideia de fazer, logo no início, que era um projeto chamado Curta Folclore. Então eu trabalhava com as lendas e os mitos brasileiros e trouxe a linguagem audiovisual ali com a criançada do sítio. E o que foi interessante é que a gente acabou produzindo vários vídeos, vários curtas-metragens, e depois foi exibido no cinema da cidade, né? Então muitas crianças não tinham oportunidade, ou nunca tinham ido ao cinema, e quando vão ao cinema, vão para se ver, né? Então isso foi um impacto muito grande, e eu não tinha noção do que eu tinha feito naquele momento. E depois uma outra professora de Avaré me falou de um prêmio que chamava Arte na Escola Cidadã. Eu não sabia que existia prêmio para professores, essas coisas. E aí eu falei: vou me inscrever, né? Aí me inscrevi, mas eu não imaginava que eu poderia ter algum êxito. E depois eu recebi a ligação de que eu tinha vencido o prêmio, que é um prêmio nacional muito importante, é o maior prêmio de arte para professores de arte da América Latina, pelo Instituto Arte na Escola. E aí eu recebi essa ligação. Então a gente tem, o início da carreira já foi uma carreira que já me deu bons frutos. E como eu estava começando, eu achei até que isso era um trote quando eu recebi, porque não era um número que não era identificado. E a pessoa falou para mim: olha, eu sou fulano do Instituto Arte da Escola e o senhor acabou de ganhar o prêmio. E não tinha saído ainda o resultado no site. Daí eu falei: trote, desliguei.
Eu achei que era mentira, para alguém de Piraju brincando e tal. E aí ligou de novo e falou, não, realmente e tal. Daí foi quando eu caiu a ficha de que eu tinha realmente recebido esse reconhecimento. E aí, mesmo assim, eu ainda não acreditava que o meu trabalho era bom a ponto de ganhar um prêmio desse. E depois só fui entender um pouco do meu trabalho quando eu fiz o documentário desse prêmio. E daí eles vieram e eu tentava explicar o meu trabalho utilizando outros autores. E o Amaury, que é uma pessoa da produção muito boa, do Instituto Arte da Escola, falou para mim assim, professor, se autorize. Se autorize para falar daquilo que você fez. Você não precisa de ninguém para dizer aquilo que você fez. Aí aquilo mexeu comigo, né? Daí eu comecei a falar, não, realmente, o meu trabalho é feito por mim e só eu posso dizer sobre ele. Aí a partir daquele momento eu comecei a acreditar mais no que é possível ser feito na educação. A partir desse prêmio, eu costumo usar muito a frase, né? Essa ideia das palavras de abrir, que são pessoas que aparecem na nossa vida e falam coisas que abrem caminhos, abrem portas, né? Porque também tem pessoas também que são palavras de fechar, né? Que vai falar, você não vai dar certo, você não dá certo. Mas também tem pessoas boas. E esse prêmio para mim foi palavras de abrir na minha vida. Beto, só para entender um pouquinho melhor, no caso, você pegou essas crianças, deu essa aula de teatro para elas, e depois elas foram assistir elas mesmo produzindo aquela peça, seria isso? Foram filmes, né? A gente fez vários filmes. Eu gravei no sítio com eles, porque a gente tinha disponível. As lendas que eu contava para eles sobre vários mitos. E depois esses vídeos eu coloquei em sequência. E aí eu falei com o Vigu, que era secretário de Cultura na época, eu falei, tem como emprestar o cinema para a gente fazer uma sessão? E aí a gente fez o festival, foi a primeira mostra de curtas-metragens da educação do ensino fundamental no município. Aí eles foram assistir junto com os pais, com a família. Nossa, que legal. Foi bem emocionante, assim, porque muitas crianças não tinham ido ao cinema. Daí você imagina o impacto de você se ver numa tela daquele tamanho, né? E eu não sabia a dimensão desse trabalho. E o legal é que a criança se sente valorizada, né? Ela sai, às vezes, de uma área rural, que nem você falou, era uma área rural, de repente ele se vê numa tela de cinema. Eu acho que isso aí engrandece, cria esperança de crescer, né? Exatamente, e foi uma coisa que a gente trabalhou muito o espaço da escola, né? Então não eram gravações dentro da sala de aula, que a gente tem a visão de aula de arte muito dentro de 4 paredes, e não é, né? A gente rompe esses muros, vai para outros espaços da escola, cozinha, pátio, para gravar, utilizando o que a gente tinha ali. Então, por exemplo, eu tenho alunos que na época a gente precisava fazer, por exemplo, uma fantasia de uma bruxa. Daí ele trouxe mão de carneiro, que ele tinha. Então a gente utilizou o material inusitado que as crianças tinham ali. E isso foi um diferencial muito grande nesse projeto aí. Então, assim, é possível fazer arte com qualquer material, é possível a gente criar espaços de potência criativa, né, em qualquer lugar que a gente esteve. Então, criou tudo de acordo com o ambiente que eles viviam ali naquele exato momento. Exatamente. E eu acho que isso foi um diferencial no projeto, né? Então o projeto ele teve uma projeção muito grande, esse projeto, porque depois muitos professores começaram a me procurar como é que eu desenvolvi isso. E foi muito engraçado, porque depois desse projeto, muitos outros professores que também já ganharam prêmios, fizeram projetos também envolvendo curtas, o cinema, a linguagem audiovisual, né, nas aulas de artes, que a gente não tinha muito, né? Isso foi em 2013. Depois disso, aí eu comecei a desenvolver vários outros projetos. Daí esse foi o primeiro, Beto? Foi o primeiro. O primeiro, né? Aí depois desenvolvi, nossa, são muitos, todo ano era um projeto diferente. Daí depois eu desenvolvi um projeto de holograma em 2015, 2014 eu entrei no mestrado, daí eu desenvolvi um projeto sobre cultura afro-brasileira na educação infantil. Então eu trabalhava com contação de histórias debaixo de uma árvore que tinha na escola Moacir Faria. E aí a gente foi construindo esse conhecimento ancestral com as crianças ali.
que foi também a minha dissertação de mestrado, e esse projeto foi finalista do Educador Nota 10 em 2015. Aí em 2016 eu criei um outro projeto, que era um projeto também com holograma tridimensional, que depois mais para frente eu recupero ele. E aí eu trabalhei a tridimensionalidade com as crianças e a contação de histórias com a pirâmide invertida lá que você coloca em cima do celular, em 2016. E aí a gente questionou nesse projeto, será que algum dia a gente não iria ter a presença do professor? Em 2016. E aí esse projeto ficou finalista em 2017 no professor Educador Nota 10 de novo. Quando foi em 2020, 2021, teve a pandemia. A gente não tinha professor. Aí eu recuperei esse projeto e criei o professor holográfico para poder dar aula à distância. A presença virtual do professor ali no 3D, na casa das crianças dessa vez. Aí foi um projeto também que aí ele... Então, na verdade, você usou um projeto seu de 3 anos atrás, usou para dar aula. Exato. Conseguiu introduzir ele durante o período da pandemia. E é engraçado, parece que a gente estava já imaginando que poderia acontecer isso, né? Porque em 2016 a gente questionou isso, eu perguntei para as crianças, porque a gente estava falando de formas de comunicação, porque aí eu trouxe a ideia também da arte postal também, como que as pessoas se comunicavam, como que a gente se comunicava na época, naquele momento, né? Aí já tinha o Skype, eles falavam. Então a gente foi falando sobre essas formas de comunicação, né? Aí a gente questiona, fala, será que no futuro a gente vai se comunicar através de holograma? Bacana. Roberto, esse projeto do holograma, você acabou indo até parar na Rede Globo, esse projeto que você... É um projeto que foi muito engraçado, porque quando surgiu a pandemia, eu estava em São Paulo, eu estava voltando, foi bem no finalzinho do ano, né? Tinha passado o ano, já estava falando de fechar tudo e tal, e aí eu voltei para Piraju. E no caminho, eu já falei, nossa, vai fechar tudo, vai fechar a escola, como é que vai, muita coisa vai acontecer? E a gente já estava falando, as professoras, sobre a questão das aulas. Aí eu falei assim, será que não está na hora da gente trazer? Será que comecei a pensar na viagem? Será que não está na hora de usar esses hologramas? Na época, em 2016, eu fiz com capinha de CD. Aí eu falei, eu tenho que procurar um material alternativo, porque eu vou ter que fazer para 300 crianças, que eu dou aula para muitas, de uma forma que seja higienizado também e tal. Aí eu descobri as embalagens, né, aquelas embalagens de acetato transparente, que é mais fácil cortar, e fui fazendo um por um em casa. Fui fazendo, e depois distribuí para as famílias, para as mães levarem para as casas, e expliquei como colocava em cima do celular, e aí as minhas aulas eram feitas assim. Aí na minha casa eu fiz um fundo verde, gravava, editava no computador, em 4 partes, enviava, colocava o vídeo no YouTube e as crianças acessavam as aulas. Eram 5, 10 minutos de aula. Além disso, eles tinham todo o material da prefeitura, né, que a gente mandava. E é por isso que aí deu essa repercussão muito grande no Brasil, né, e até fora do Brasil, porque alguns sites acabaram citando esse trabalho. Eu cheguei a ver na Globo News, acho que o Heraldo, assim, Sim, o Heraldo, sim. né, que colocou Foi na Globo News, no Fátima Bernardes. Eu estava falando para vocês, né, que o Danilo Gentili também tinha recebido um convidado, mas eu não pude comparecer. E outros programas, aí teve muito programa, né? Eu participei bastante, foi uma época de bastante entrevista sobre esse projeto. Só dá uma enumerada para nós dos prêmios que você recebeu, desde esse primeiro até agora. E se tem algum que você está concorrendo, aí você passa. Então daí foi o 2017 que foi com esse holograma. Aí 2020 eu recebi o prêmio Professor Transformador, que é do Instituto Significário, que foi um prêmio também muito importante para mim, que também possibilitou, e foi com um projeto sobre a questão do aterro sanitário, que chamava Códigos da Cidade, que a gente estava abordando essa questão do aterro sanitário em Piraju, que ainda está interditado, e a questão dos resíduos sólidos da cidade. Então foi um projeto que a gente utilizou também um QR Code. Você vê que eu sempre trago a tecnologia
arte e tecnologia junto. E quando a gente pensa em arte e tecnologia também não é uma coisa que a gente tem que pensar que é coisa futurística, não. É o que a gente tem em mãos. Celular, você tem esse holograma caseiro, que é uma coisa que é difundida na internet. A questão é como que você utiliza essas coisas que a gente tem aqui disponível para educar, para ensinar. Como é que você traz isso para dentro da sala de aula? É pensar como é que você utiliza essas ferramentas. E eu trouxe o QR Code dessa forma. Então a gente fez até uma ligação com o consumismo, né? Porque os produtos vêm com QR Code para você acessar e comprar mais, né? E eu falava isso para as crianças. Então vamos usar isso para ensinar a separar o lixo, a não jogar o lixo no Rio Paranapanema. Então a gente criou vários vídeos que a gente espalhou na cidade dos QR Codes, as pessoas acessavam. Tinha um link, né, no QR Code e a pessoa acessava. Então tinha um peixe, o dourado, que falava para não jogar o lixo no rio. Tinham vários personagens que foram criados, que as crianças interpretavam. Então aí você vai trabalhando as linguagens artísticas junto com a tecnologia, né?